Amém? Daniel, capítulo 1. Vamos fazer a leitura, irmãos, de todo o capítulo. Capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, ou seja, e cercou a cidade. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos. Durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre
todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Glória a Deus. Bem longo, né, irmão? Bem extenso esse texto. Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez nós podermos nos reunir neste lugar para ouvir, meu Deus, a Tua palavra, para cantar louvores a Ti, para Te adorar em espírito e em verdade. E, ó Deus, o interessante é que nós saiamos daqui cheios da Tua palavra. Que a Tua palavra nos alimente nessa noite, que a Tua palavra nos constranja, que a Tua palavra nos exorte, nos console, nos corrija, para que nós sejamos aptos para toda boa obra, para que nós sejamos transformados de glória em glória. Faça isso por misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua graça, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E todos que creem digam amém. Glória a Deus. Irmãos, o que está acontecendo aqui, em todo esse capítulo que a gente acabou de ler, está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Jeremias. Jeremias, em todo o capítulo 25, em todo o capítulo, ele vai falar do juízo de Deus sobre o seu povo. Especialmente sobre Judá. O seu povo que estavam em idolatria, adorando e servindo as obras das suas próprias mãos. Lá no versículo 11 do capítulo 25 de Jeremias, a palavra de Deus diz assim: toda essa terra se tornará uma ruína, desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, irmãos, por causa da idolatria do povo, que levantaram altares de sacrifício e adoração a Baal, por conta dessa afronta do povo de adorar a deuses pagãos, a ídolos, Deus disse que traria juízo sobre o seu povo. Por causa da idolatria, ele enviaria Nabucodonosor, que ia tornar aquela nação cativa durante 70 anos. E, de fato, foi o que aconteceu. Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém e derrotou Judá. Judá foi derrotada, foi humilhada. O templo de Deus, irmãos, foi invadido pelos babilônios. E os babilônios tiraram os utensílios do templo que foram levados por Nabucodonosor e colocados no templo do seu Deus pagão. Imagine só o tamanho da afronta que ele fez contra Deus, embora aqui está se cumprindo o que Deus disse que faria por conta da idolatria do povo. Então, o rei Nabucodonosor mandou que fosse escolhido do meio do povo de Judá alguns jovens que fossem bonitos, sem nenhuma deficiência física, inteligentes, bem instruídos e que fossem da realeza e da nobreza. E esses jovens, eles deviam ser preparados, ser treinados durante 3 anos e alimentados com os banquetes da mesa do rei. Eles deveriam aprender a língua dos babilônios, a cultura dos babilônios. Eles deveriam conhecer a literatura dos babilônios, seus costumes, suas ciências, enfim, a sua cultura. E a ideia do rei era que eles perdessem
as suas raízes, que eles perdessem suas crenças, que eles perdessem suas convicções, que abandonassem o Deus de Israel e se tornassem babilônios, se tornassem igual a eles. Essa era a intenção do rei. E isso, irmãos, era uma forma de humilhar aqueles que foram derrotados. Você imagine aí, ele não mandou escolher pessoas, as pessoas pobres, as pessoas sem influência, mas ele mandou escolher filhos de rei e filhos de nobre, para que esses jovens fossem transformados, mudados à imagem da Babilônia e servissem o rei. Era uma forma de mostrar a sua autoridade, mostrar o seu poder, o seu domínio. E para que o mundo visse que os filhos de reis e nobres de Israel, de Judá, agora estavam servindo ao rei da Babilônia. E agora, irmãos, eu queria que você imaginasse essa situação, a situação desses jovens. Imagine esses jovens longe de casa, longe de seus familiares. Possivelmente, muitos dos seus familiares foram assassinados pelo rei durante a batalha. Estavam longe do templo, onde eles adoravam a Deus. E, além disso, eles estavam sofrendo um juízo do próprio Deus. O próprio Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor. E tudo aquilo que eles consideravam como o seu lar, a sua casa, a sua terra, foi arrancado deles. Foi tirado deles à força. Então, de um lado, eles passam pelo sofrimento de perder tudo aquilo que eles tinham. E, por outro lado, a gente vê um contraste. Imagine essa dor de ter passado por tudo isso, de ter perdido seu lar, sua base familiar. Mas pense que, por outro lado, eles sofriam a tentação de gostar da Babilônia. Porque, embora eles estivessem cativos, eles foram levados para serem colocados numa posição de destaque. Eles foram levados para aprender a cultura daquele lugar e servir próximo ao rei. Servir diretamente ao rei. De modo que até a comida do rei estava à disposição deles. A gente vê, são contrastes gritantes. Então, eles passaram a consumir a literatura, os livros de conhecimento dos babilônios, os livros de sabedoria humana. Eles passaram, irmãos, a estudar os pensadores da sua época, daquela nação inimiga. Então, embora eles estivessem cativos, podemos dizer que eles tinham uma boa vida, de certa forma. Junte todas essas regalias que estavam à disposição deles, de morar no palácio, receber instrução, poder estudar, poder aperfeiçoar os seus conhecimentos em sabedoria humana, junte ao fato de que, por serem pecadores, eles podiam se frustrar pelo fato de o próprio Deus ter entregado eles aos inimigos. Poderia endurecer os seus corações, e se acostumar com aquilo que a Babilônia tinha para oferecer para eles. Então, o que mais faltava para que esses homens abandonassem a fé em Deus? Eles não tinham mais nada. Eles estavam em terras distantes. E, por outro lado, eles
estavam ocupando eles não estavam presos numa masmorra, sendo chicoteados. Estavam sendo bem cuidados. O rei disse que era para alimentar eles bem, com a comida do próprio rei. Então, o que mais faltava para que eles perdessem a sua convicção? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Sobre manter-se convicto diante das más circunstâncias. Manter a fé em Deus, apesar das circunstâncias. O que mais faltava para que eles perdessem? E a intenção do rei era que eles fossem seduzidos por tudo o que a Babilônia podia oferecer para eles. É que eles passassem de fato a gostar da Babilônia. A intenção do rei era que eles amassem aquele lugar. Era que eles fossem influenciados e perdessem sua identidade e se tornassem parte daquele sistema, do sistema babilônico. Um sistema corrupto, idólatra, perverso e imoral. Os babilônios eram conhecidos, irmãos, como um povo orgulhoso, que confiava na força do próprio braço, que confiava em si mesmo. A Bíblia menciona esse povo já no início da Bíblia, já em Gênesis capítulo 11, dos versos 1 e 9, quando eles decidiram construir a Torre de Babel. Ali eles se rebelaram contra Deus. Mas a Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar, não se render aos prazeres da Babilônia, aos manjares da Babilônia. Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei. Tudo o que a Babilônia tinha para oferecer não fez com que Daniel traísse Deus. Não fez com que Daniel se vitimizasse e abandonasse a Deus. E o juízo de Deus sobre Misael, Azarias, Ananias, não abalou a fé. Não abalou a fé deles. Eles permaneceram convictos. Mesmo sabendo, irmãos, que assim como Jeremias havia profetizado, eles ficariam ali durante 70 anos. Longe da sua terra. Longe de tudo aquilo que eles conheciam como seu lar. E nós sabemos que Daniel vivia no contexto da antiga aliança, onde Deus proibia que se comesse certos alimentos. Porque, segundo a lei de Deus dada por Moisés, alguns alimentos os deixariam impuros. Os deixariam impuros. E a mesa de um rei pagão, como o rei da Babilônia, certamente era repleta de alimentos que Deus disse que eram impuros. E o rei queria que eles desobedecessem a Deus, irmãos. Que eles fossem seduzidos pelas iguarias da mesa do rei. Mas Daniel, apesar de todas as circunstâncias em que ele enfrentava, ele disse não. Imagine você que é crente, está em circunstâncias parecidas com a de Daniel. Você está em terras distantes, onde não havia ali pessoas que pudessem lhe repreender. Você está distante, ninguém está vendo, você poderia pecar à vontade. Mas Daniel disse não. Em outras palavras, Daniel disse: eu não vou me contaminar com aquilo que o meu Deus disse que é impuro. Não é porque eu estou longe de casa que eu vou negar ao meu Deus. Não são as circunstâncias ruins que vão me conduzir ao pecado.
Irmãos, Daniel mantém suas convicções. Daniel mantém o seu zelo por Deus. Daniel mantém o seu zelo pela palavra de Deus, pelo Deus de Israel. Daniel manteve sua fé, as suas convicções. Mesmo em terras distantes, cativos do rei da Babilônia, e mesmo sabendo que Deus estava punindo o seu próprio povo, que o próprio Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Mas Daniel permaneceu convicto. Daniel, Azarias, Misael e Ananias se mantiveram fiéis ao seu Deus. Mesmo em meio aos ímpios. A Babilônia não conseguiu seduzir o coração deles. Nem o estômago deles. E nós sabemos, irmãos, que os judeus, eles eram ensinados na palavra de Deus desde cedo. Aos 12 anos, uma criança já tinha autoridade para ir para a sinagoga, estudar, aprender a palavra de Deus. E esses homens, eles conheciam a fundo a palavra de Deus, esses jovens. Digamos que eles tivessem entre 16 e 17 anos. Ou talvez um pouco menos, o que nós chamaríamos de adolescentes. Mas naquele tempo, naquele contexto, eles eram vistos já como adultos, pessoas maduras. E mais ainda, maduros na fé. Cheios do conhecimento da palavra de Deus. E eles sabiam que Deus estava com eles, apesar das circunstâncias. Eles amavam a Deus. Eles não se renderam aos encantos da Babilônia. Eles tinham um rei, que era Nabucodonosor, que dominava a vida deles. Mas o rei não reinava sobre o coração deles. O coração deles pertenciam a Deus. Então a Babilônia tirou tudo deles, suas famílias, sua terra, seu lar, trocou os seus nomes, mas não podia mudar quem eles eram. Crentes, homens que amavam a Deus. Irmãos, eles tinham convicção. A identidade desses jovens estava alicerçada no Deus de Israel. Como uma planta cravada ao chão com as suas raízes bem profundas, esses jovens estavam alicerçados na palavra de Deus. Daniel, Azarias, Misael e Ananias, eles eram como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e a sua folha não murcha. Assim era Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Eles aprenderam as ciências da Babilônia. A palavra de Deus vai nos dizer isso. Mas eles não trocaram a sabedoria humana. Aliás, a sabedoria de Deus pela sabedoria humana. No verso 17 que nós lemos, diz assim, Daniel capítulo 1, 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. O rei lhes fez perguntas, versículo 20. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Essa é a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto.
Primeiro, esses jovens, sabendo que a mesa do rei era impura, eles decidiram não se contaminar com a comida do rei. Antes ele chegou ao chefe da cozinha e disse: olha, nos alimente apenas com vegetais. E nos dê apenas vegetais e água. Daqui a 10 dias você nos compare se a gente ficou mais fraco. E a Bíblia diz que Deus agiu na vida deles, que eles tinham uma aparência e eles eram mais robustos e mais fortes. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eles não negaram a Deus, mesmo estando longe de casa. E a segunda coisa que me chamou a atenção é que, como eles iam passar por 3 anos estudando a literatura dos babilônios, irmãos, a Bíblia diz que Deus tornou esses homens tão sábios no conhecimento de sabedoria humana, que o rei fez um teste com eles, fez pergunta para eles. E eles respondiam de forma que o rei nunca havia ouvido responder. Eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos e sábios da Babilônia. 10 vezes mais. Mas o que me chama a atenção é que esse conhecimento de sabedoria humana não encantou o coração deles. Eles não consideraram que a sabedoria da glória de Deus, da palavra de Deus, era infinitamente superior. Por favor, irmãos. Então eles se tornaram conhecedores de toda a sabedoria humana de sua época. Se tornaram 10 vezes mais sábios do que todos os magos da Babilônia. Eles estavam na Babilônia, jovens, longe de casa. Não se renderam aos encantos da Babilônia. E eles não consideraram que todo esse conhecimento de sabedoria humana fosse mais importante do que o conhecimento da glória de Deus. Nós devemos levar em conta que, embora os judeus tivessem o hábito de estudar a fundo a palavra de Deus, um jovem judeu dava aula do Antigo Testamento, porque, lógico, eles não tinham o Novo Testamento, nem podiam, eles estavam distantes do Novo Testamento centenas de anos. Mas, irmãos, esses homens não tinham a revelação bíblica que nós temos hoje. Hoje nós temos a revelação completa de Deus nas Escrituras. Tudo que Deus tinha para revelar ao homem foi revelado e foi escrito na sua palavra. Quando nós vamos para Hebreus capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer que, havendo Deus falado outrora, noutros tempos, aos nossos pais, aos antigos, por meio dos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho. Nós temos ao alcance das nossas mãos a revelação de Deus, que é a sua palavra. E a palavra de Deus diz: aqueles que não se preocupem em conhecer, errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Mas, enfim, esses jovens não tinham em mãos a revelação escriturística completa como nós temos hoje. E ainda assim eles nos envergonham. Esses jovens que viveu há milhares de anos antes de nós, que tinha à disposição poucos livros do Antigo Testamento, eles nos envergonham hoje. Por quê? Porque muitos crentes hoje, na nossa geração, têm a revelação completa em suas mãos. E, para nossa tristeza, ficam encantados e fascinados com a sabedoria humana, com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia,
com a política. Os seus corações se deleitam no saber, nas ciências humanas. E é triste quando essas coisas passam a ser, na vida dos crentes, uma fonte de resposta para os dilemas e para as dificuldades do dia a dia. Quando nós estamos no vale, na provação, na tribulação, e ao invés de nós buscarmos consolo, paz e esperança na palavra de Deus, nós vamos buscar na psicologia. Nós vamos buscar na sabedoria humana. Nós vamos buscar na psicologia, na filosofia, no saber humano que não consegue, que até tenta trazer um amparo para as coisas do nosso dia a dia, mas inutilmente, porque somente a palavra de Deus é fonte de paz, de alegria, de esperança, é onde estão os nossos recursos. Somente a palavra de Deus é fonte de verdade, de realidade, de certeza, de confiança. Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. Mas eles permanecem firmes na palavra de Deus. Isso envergonha muitos crentes dos nossos dias. Eles permaneceram convictos. Eles tinham convicção. Irmão, sabe o que é um crente ter convicção na palavra de Deus? É quando ele se deleita, ele encontra tudo o que ele precisa na palavra. Se ele precisa ser corrigido, é na palavra. Se ele precisa ser fortalecido, é na palavra. Se ele precisa de esperança, é na palavra. Se ele precisa de paz, é na palavra. Se ele precisa ser alimentado, matar a sua fome e sua sede, é na palavra de Deus. E me chama a atenção que se esses jovens eram 10 vezes mais sábios do que os magos da Babilônia, que já tinha lá seus pensadores, seus filósofos. Se você der um Google aí, você vai ver que alguns nomes conhecidos hoje, viveram no tempo de Daniel. Então Daniel, Misael, Azarias e Ananias eram 10 vezes mais sábios que eles. Mas o deleite, o prazer e a alegria deles estavam na palavra do Senhor. Senão eles tinham negado a Deus. Eles foram matriculados na faculdade mais promissora de sua época. E eles se tornaram conhecedores do saber humano. Mas permaneceram fiel às Escrituras. E hoje? Irmãos, é triste quando alguns cristãos, no beabá do conhecimento da sabedoria humana, quando tem alguns insights acerca da sabedoria humana, fica deslumbrado. Fica de boca aberta. Fulano de tal falou isso. Mas, quando se trata do assunto bíblico, não demonstra o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, o mesmo encanto, com a sabedoria divina. A palavra de Deus, irmãos, ela é o nosso sustento. Ela nos consola, ela nos corrige, ela nos alimenta. A palavra de Deus é fonte de vida. E o problema quando essas pessoas ficam deslumbrados com a sabedoria humana é que os seus recursos estão neles, nos pensadores, incrédulos.
ateus. Onde está a convicção dessas pessoas? Onde está a fé? Por que essas coisas passam a ser fonte de verdade, fonte de consolo, fonte de alegria, fonte de prazer, fonte de esperança? Se essas pessoas não tinham paz nem esperança nem para eles mesmos. Irmãos, somente a palavra de Deus pode tratar das questões da alma. Só a palavra de Deus. Ela é suficiente. Ela tem poder suficiente. Muitos jovens começam a caminhada cristã, mas por falta de convicção de que a Bíblia é suficiente. Ao ouvir as ideologias mundanas, ficam encantados. Ao ouvir as ideias dos incrédulos. E é triste porque essas pessoas tornam-se agnósticos práticos. Depois você pesquisa o que significa um agnóstico prático. Mas eu vou adiantar para vocês. São pessoas que não consideram que a palavra de Deus seja relevante. Isso não quer dizer que a pessoa seja ateu. A pessoa pode ser um teísta, acreditar que existe um Criador, mas a palavra de Deus não é tão relevante assim. Ela não consegue lidar com todos os dramas da sociedade, desse mundo caído. Mas os pensadores, sim. Nossos jovens, irmãos, estão sendo seduzidos. Se você observar, no primeiro capítulo do livro de Daniel, a tática da Babilônia não é impor a sua vontade por meio da força e da violência lá dentro da Babilônia, mas é seduzir. É dar ao homem o que ele gosta. É dar aquilo que a sua carne gosta. É o quê? Sabedoria humana. É os banquetes da mesa do rei. E os nossos jovens estão sendo seduzidos pelos babilônios modernos. Digamos que nós vivemos em uma grande Babilônia. Se nós somos filhos de Deus, nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem, o nosso lar não é aqui. Então eu vou dizer nessa noite que esse mundo é uma grande Babilônia que tenta nos seduzir. Todos os dias, incansavelmente. O mundo inteiro, irmãos, é uma grande Babilônia. Com seu sistema político, filosófico, ideológico, com suas crenças, seus valores deturpados. E há todo um sistema articulado que trabalha 24 horas na tentativa de tornar você e eu um babilônio. O mundo tenta nos seduzir. E o mundo faz como a antiga Babilônia estava fazendo com aqueles jovens. A princípio, o que o mundo tenta fazer conosco não é impor as suas ideias à força, mas é conquistando a nossa mente. É conquistando o nosso coração. Desculpe, irmãos, é nos empurrando por meio de ideias, por meio da filosofia, aquilo que a nossa carne tem as suas inclinações. A tática do sistema babilônico, a princípio, não é nos moldar por meio da força. A princípio, não.
mas é por meio de influência, por meio da sedução. A tática é conquistar nossa mente, nossas afeições, nosso coração. Como é que se corrompe um crente de pouca convicção nesse mundo? Como é que a Babilônia age na prática para corromper os mais distraídos? Irmãos, nós sabemos que os eleitos de Deus, nós que olhamos para as Escrituras e sabemos que é impossível um eleito de Deus se perder. Sabemos que a maioria das igrejas pregam perda de salvação. Ah, se não vigiar, perde a salvação. Não é o que as Escrituras dizem. Efésios capítulo 1 diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos conforme a imagem de Cristo. Fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis em sua presença. E em amor Ele nos elegeu em Cristo para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos, a partir do Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, que é impossível que um eleito de Deus, um escolhido de Deus se perca, porque é uma obra de Deus. Mas nós sabemos que a Babilônia pode nos distrair. Com suas filosofias. E se tem algo em nossos dias que fascina muitos cristãos, é a sabedoria humana. Que quando eles dão ouvidos aos pensadores, eles ficam fascinados, encantados, com a lógica, com a retórica, com os sofismas, e passam a considerar que a palavra de Deus é até boa, serve para algumas coisas, mas não é suficiente. E ainda tem outras pessoas que nem são amantes do conhecimento, não são amantes da sabedoria humana, mas que também são influenciados. Pessoas leigas, sem conhecimento em sabedorias humanas, mas por falta de convicção, também recorre à sabedoria humana como fonte de recurso para esta vida, anulando a obra da cruz. Irmãos, eu quero dizer que a Babilônia tem um discurso certo, adequado, para cada necessidade da nossa carne. Ela vai ter um discurso gostoso de se ouvir, que se encaixa perfeitamente nas nossas concupiscências. E essa grande Babilônia onde vivemos tenta nos seduzir todos os dias, incansavelmente. Como? Por meio dos filmes, das novelas, por meio das séries, por meio dos filósofos, por meio dos pensadores. São introduzidas, irmãos, ideologias que destroem, por exemplo, o conceito de família. Quantos e quantos pensadores não trabalharam para destruir o conceito família? Quantas e quantas ideologias nós ouvimos por meio dos filmes que, por exemplo, promove o adultério. Que incentiva os filhos a se rebelarem contra os pais.
Quantas ideologias a gente não vê nas mídias? Por exemplo, o discurso da moda hoje, tem uma frase bem conhecida que diz que os pais que impõem limite nos seus filhos são pais narcisistas. De onde vem isso? De pensadores que nos influenciam. Por meio da dramaturgia, na televisão, no YouTube, nos filmes, nas novelas, por meio das músicas. E nós sabemos que tudo que um filho rebelde gosta de ouvir é isto, que seus pais são narcisistas, controladores, abusadores. E a Babilônia vai dizer para os nossos filhos: seus pais não querem que vocês sejam felizes. Eles colocam regras, eles determinam tarefas para vocês. Eles marcam a hora de sair, a hora de chegar. São narcisistas. Determinam para os filhos obrigações. São narcisistas. E nós sabemos que esse discurso tão popular tem causado divisão entre pais e filhos. São ideologias destruidoras. Mas a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. E também Deuteronômio 5,16. A palavra de Deus vai dizer: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6, versículo 1. E como a dramaturgia influencia os casados, como ideologias destruidoras de casamento entram em nossas vidas. Como esse sistema trabalha para destruir os casamentos. A Babilônia trabalha com ideologias a fim de que os cônjuges sejam infiéis. O marido seja infiel à sua esposa, a esposa seja infiel a seus maridos. Não por força, mas por meio de alienação. Alienando as mentes. E como é que a gente vê isso, identifica isso na dramaturgia, nos filmes, nas novelas, nas séries? Imagine que o primeiro passo que eles fazem é dar outro nome para o adultério, porque eles consideram que o adultério é muito feio. Então eles chamam de amor proibido. Então eles tiram o nome feio e chamam de amor proibido. E a palavra amor fora de contexto tem levado muita gente à ruína. Então eles fazem mais ou menos assim: o diretor de um filme escolhe ali um casal bonito, né? Escolhe ali uma música bem romântica, e aquele casal vai representar duas pessoas que por enquanto nem se conhecem, mas eles são casados já. E eles vivem dramas no seu casamento, dificuldade. As dificuldades de um casamento que nós casados conhecemos bem. É uma luta todos os dias. E eles têm um discurso de que seu casamento está desgastado. E aí aquela música romântica aparece justamente quando aqueles olhares se encontram. Em câmera lenta. Aí rola aquela música romântica. E eles chamam isso de amor. Eles chamam isso de paixão. Aí os crentes que não têm convicção assistem o filme, a série e chora, acha lindo.
O cara deixou a mulher, foi viver com outra. A mulher ela deixou o marido, estão em pecado de adultério. E a mídia chama isso de amor. Um amor proibido. Aí o adultério não é mais tão feio. Nem se chama mais de adultério. Chama-se amor, paixão. E nós sabemos que as pessoas que vão viver essa situação, na vida real, porque a mídia, a dramaturgia imita a vida real imita a dramaturgia. Eles fazem isso porque sabem que acontece, né? E eles influenciam para que continue acontecendo. Daí eles vão justificar dizendo que eles não estavam felizes. Não estavam felizes no casamento, que o amor acabou. E eles vão dizer que se apaixonaram por outra pessoa. E que esse novo relacionamento é obra de Deus. É interessante que quando coloca a palavra amor, aí a mágica acontece. Aí aquelas pessoas que não têm convicção bíblica vai olhar e vai achar lindo. E vai dizer, olha, que bonito. A gente vai ver nas redes sociais as pessoas aplaudindo. Pessoas que deixaram seus cônjuges e estão em um outro relacionamento. Em adultério. Mas a palavra de Deus diz em Malaquias 2,16: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupa, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 6 ao 12, vai dizer assim: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estavam em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Mas nós sabemos que a pregação da Babilônia é mais gostosa de se ouvir do que a palavra de Deus. Para o mundo, para os que se perdem. E a dramaturgia e as mídias enfeitam e romantizam o adultério, mas eles não mostram o sofrimento da vida do que sofreu o adultério. Não mostram o abandono daquele que jurou amor, fidelidade, até que a morte os separe. A dramaturgia não mostra o sofrimento de uma família despedaçada e de filhos que perderam sua base familiar. Que perderam as referências, o padrão bíblico de uma família, segundo o nosso Criador. Então as consequências são famílias destruídas, filhos complexados, sem rumo, sem referências. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus?
Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Mas nós sabemos que as pessoas que não tiverem convicção bíblica terão suas mentes moldadas pela grande Babilônia. Acharão normal. Muitos vão dizer assim: eu não faço, mas eu não critico, eu não julgo. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos julgar todas as coisas pela reta justiça, pela palavra de Deus. Nós sabemos que pregar contra o pecado, irmãos, coisa que Jesus sempre fez e faz até hoje por meio da sua palavra, machuca as pessoas. E que as pessoas, às vezes, ao ouvir um texto bíblico desse, talvez diriam assim: eu nunca congregaria nessa igreja. E ficariam com ódio. Mas, na verdade, essas pessoas têm ódio da palavra de Deus. E nós sabemos que pregar contra o pecado traz tristeza. Mas como já foi pregado aqui, a palavra de Deus em 2 Coríntios 7, 9 diz: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. E sempre que nós formos pregar contra o pecado, vamos abordar temas que são sensíveis para os ouvidos dos pecadores. Porque no mundo caído, a pregação da palavra de Deus não chega, não é bem vista, não é popular. A pregação contra o pecado não é popular. Experimente dizer, por exemplo, que crente não perde a salvação, que o camarada se levanta e vai-se embora. Não sei se vocês perceberam. Irmãos, quem ama o pecado, quem está mergulhado no pecado, quem tem todas as suas inclinações à disposição para o pecado, odeia ouvir o Evangelho. E esses dias, bem recentemente, um youtuber muito famoso, que é homossexual, assumido, conversando com um coaching muito famoso, ele disse assim: se você colocar a Bíblia na minha frente e me explicar versículo por versículo, eu vou continuar acreditando que eu serei salvo. Pela minha alma, pelo meu coração. E eu não me vejo em momento algum em pecado. E ele disse também assim, que ninguém consegue ter realmente certeza quem vai para o céu ou quem não vai. E qual foi a resposta daquele coaching tão conhecido? Ele, se dizendo conhecedor da palavra de Deus, ele disse: a Bíblia não diz que homossexual vai para o inferno. Essas pessoas são influenciadores. Essas pessoas estão numa posição onde a sociedade ouve e compra as ideias deles. E o cara se dizia: eu, como conhecedor da Bíblia, digo que esse negócio de homossexual ir para o inferno é coisa de religioso, não da Bíblia. Mas nós acabamos de ler
o texto de 1 Coríntios, onde Paulo traz uma relação de pessoas que não herdarão o reino de Deus, e entre elas estão os homossexuais, os adúlteros, os ladrões, os bêbados, os mentirosos, os caluniadores. Então aqui está a importância de termos convicção daquilo que a Bíblia diz. Irmãos, nós estamos tratando sobre a salvação das nossas almas. Ou nós temos convicção na palavra de Deus, ou nós vamos dar ouvido ao que o mundo fala. Quem está mergulhado no pecado quer ouvir uma palavra doce, para que continue lá. Como ele mesmo disse, ainda que você coloque a Bíblia na minha frente e me explique versículo por versículo, eu não acredito que eu vou para o inferno. Eu não acredito que eu vou ser condenado. Eu vou ser salvo pelo meu coração, pela minha alma. Olha só, que contradição. Essa pessoa não conhece as doutrinas bíblicas da salvação. Essa pessoa está depositando a confiança da salvação da sua alma no seu coração, que a Bíblia diz que do coração do homem procede os maus desígnios, os roubos, os furtos, os adultérios. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Veja como é importante conhecermos as doutrinas bíblicas e termos convicção. Então o cara ele acredita que vai ser salvo pelo coração dele. Eu não tenho conhecimento íntimo com essa pessoa. E acredito que ela até pode ser, de fato, uma boa pessoa. Dentro dos padrões sociais. Possivelmente alguém que faz caridade. Possivelmente alguém muito honesto. Que ajuda as pessoas. Que se envolve com obras sociais. Mas a palavra de Deus diz que a salvação não se dá por meio de obras. A Bíblia diz que ninguém será justificado diante de Deus por obras. E, embora, irmãos, eu tenha citado aqui alguns pecados específicos pelos quais a Babilônia tenta nos influenciar pelas inclinações da nossa carne, ainda que eu tenha citado aqui pecados específicos, nós sabemos que a palavra de Deus garante e diz que ninguém merece a salvação. Ninguém merece. É como o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, do 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça. O que é graça, irmãos? É um favor de Deus. Não é uma recompensa por mérito de um suposto bom coração. Não é recompensa por obras, é graça. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E nós sabemos também que Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ninguém nesse mundo possui um coração bom o suficiente para ser salvo. Ninguém aqui dessa igreja tem um coração bom suficiente para ser salvo. De lugar nenhum. Não existe esse ser humano. A Bíblia diz, porque não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Precisamos ter convicção bíblica, convicção das doutrinas bíblicas. Precisamos conhecer o que a Bíblia ensina sobre a salvação e estar convicto. Nós não podemos deixar que ideologias, sofismas, pensamentos, vãs filosofias venham influenciar o nosso pensamento, o nosso coração. Mas
se não tivermos convicção de que a Bíblia é a verdade, a Babilônia vai moldar as nossas mentes. A Babilônia vai moldar o nosso coração, o nosso pensar. Porque a Babilônia tem os seus mestres que nos enredam com suas vãs sutilezas, suas vãs filosofias, com palavras agradáveis, com palavras doces, com um discurso de amor. E falando de doutrinas, é comum que cristãos não tão convictos assim falarem das doutrinas da salvação com fervor, com vigor, falarem corretamente. Mas quando essas pessoas percebem que essas doutrinas lhe deixam fora, que essa pessoa não se encaixa, então ela tenta negar a doutrina. Ou quando alguém que a pessoa ama não se encaixa na doutrina, a pessoa tende a querer mudar a doutrina e dar ouvido à pregação da Babilônia. E é por isso, irmãos, que a mensagem da igreja deve estar centrada na cruz de Cristo. A cruz de Cristo, a obra redentora, é a única coisa que salva pecadores. A cruz de Cristo é resposta para nossos dramas, nossos anseios, nossos medos, nossos pecados. A cruz de Cristo declara que todos são culpados, mas que todos que se arrependem encontram misericórdia. A cruz de Cristo é nossa vergonha, pois nossos pecados foram punidos em um Deus santo. A cruz de Cristo é nossa esperança, pois uma vez que nosso pecado foi punido lá na cruz, não resta punição alguma para os que creem na mensagem da cruz. A cruz de Cristo é também nossa alegria, pois é a prova do amor de Deus para conosco. Pois Deus enviou o seu Filho para ser punido em nosso lugar. Irmãos, a mensagem da cruz é infinitamente maior do que qualquer mensagem humanista. Porque a cruz, a mensagem da cruz resolve problemas eternos. E mensagens humanistas, como eu já falei, tenta inutilmente resolver problemas terrenos. Enquanto a sabedoria do mundo tenta inutilmente lidar com os problemas desse mundo, a cruz resolve tanto assuntos terrenos como assuntos e dramas que refletem na eternidade. E a Babilônia trabalha para que os nossos olhos sejam voltados para aqui. Todos voltados para aqui. Para que os nossos pensamentos, tudo seja voltado para essa terra. Porque tudo que esse mundo tenta é fazer com que nós sejamos cidadãos babilônios. Mas a mensagem da cruz nos conduz a olhar para a eternidade. E enquanto estivermos aqui, a nossa convicção, nossa fé, nossa esperança, nossa paz, devem estar todas alicerçadas na palavra de Deus.
E a palavra de Deus diz que 70 anos depois é que Deus vai tirar o povo da Babilônia. E nós não sabemos quanto tempo ainda ficaremos aqui. Mas é certo, irmãos, que aqueles que não se corrompem pela sabedoria humana e não se vendem pelos manjares da Babilônia, habitarão na Nova Jerusalém. E Paulo resume isso dizendo que tudo o que precisamos é a mensagem da cruz. A mensagem do Cristo crucificado. Então, aos que são fascinados pela sabedoria humana, a palavra de Deus diz o seguinte. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 1. Irmãos, na primeira vez que eu estive com vocês, eu não usei palavras eloquentes e nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de eu usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano, antes secreto e oculto, embora Ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Agora imaginem, quanto eu estava conversando com a minha esposa hoje à tarde sobre isso. Imagine os homens mais ricos e sábios que já passaram por essa terra, ou os que vivem hoje, vamos dizer aqui, Elon Musk, nem sei como é a pronúncia, Elon Musk. Quanto ele não daria do seu dinheiro para ter esse entendimento? Ele certamente conhece muitos assuntos que eu nunca vou conhecer. Ele certamente sabe fazer discurso e tem uma retórica e uma eloquência que eu nunca vou ter. Ele conhece lugares, ciências que eu nunca vou conhecer. Ele tem muito dinheiro que eu nunca vou ter. Mas ele não conhece a vida eterna. Ele não conhece o segredo que outrora estava oculto e que Deus revelou a algumas pessoas. Toda a sabedoria humana que ele tem é lixo. Não serve para nada. A não ser para resolver algumas coisas aqui na terra. A não ser para ter um pouco de conforto. A não ser para quebrar algumas barreiras culturais. Fora isso, não serve para mais nada. A sabedoria que salva, que dá paz, que sustenta, que alimenta, que dá alegria e esperança, não está nos livros de sabedoria humana.
mas está na Bíblia. E a sabedoria que outrora estava oculta e que Deus nos revelou é Cristo Jesus, crucificado. Loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E aos que buscam saciar sua fome e sede naquilo que esse mundo pode oferecer, a resposta é a mesma. Cristo e este crucificado. João capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse, em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 6,35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. A sabedoria humana, os manjares da Babilônia, dessa grande Babilônia onde nós vivemos, não podem saciar a nossa fome e a nossa sede. A sabedoria de Deus, que é Cristo crucificado, é suficiente. Isso não anula que nós venhamos estudar. A sabedoria humana não impede. Mas quando nós ficamos fascinados, achamos mais atraente a sabedoria humana, ou quando nós procuramos matar a nossa fome e a nossa sede naquilo que pode saciar a nossa carne, ao invés de saciar o nosso espírito, ao invés de nos alimentarmos do pão da vida, e nos colocamos numa posição de nos alimentar com o que esse mundo tem para oferecer, é um caminho de perdição. Tanto os que se apoiam, tanto aqueles que têm a sua fonte de paz e esperança na sabedoria humana, quanto aqueles que procuram se deleitar em toda e qualquer outra coisa que esse mundo tem para oferecer, não pode ter paz com Cristo. Porque tudo que a igreja precisa e tem e que nos mantém é Cristo. E esse crucificado. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado pela tua palavra. E tenha misericórdia de nós. Que o teu Espírito Santo nos faça olhar para a tua palavra e que nós venhamos, por meio de uma ação sobrenatural e divina, todos os dias, ver quanto a tua palavra é maravilhosa, quanto ela é boa, quanto ela é perfeita, quanto ela é agradável. Que nós tenhamos a convicção e a consciência de que a tua palavra, meu Deus, é suficiente para resolver todos os dramas da nossa alma, para nos fortalecer, para nos encher de alegria, de paz, de esperança. Que nós venhamos depositar nossa confiança na revelação da tua palavra. Que sejamos moldados por ela e que sejamos blindados para que nós não venhamos ser atraídos, fascinados e seduzidos pelos ideais da Babilônia, que só conduz o homem à ruína e à destruição. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Vamos